já teve medo alguma vez na sua carreira por essa questão de torcida, de alguma ameaça? Ah, mano. Sei nem se eu não sei se eu posso usar a expressão que eu ia usar aqui, não. Mas tudo bem. Eu passei uns cagacinhos aí, né? Você acha que teve interferência externa? Num dos jogos mais importantes da sua carreira, imagino eu, né? Qual? Da final do... Da final do Paulista contra o Palmeiras. Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que foi a atitude mesmo do árbitro junto com o quarto árbitro e os bandeiras. Ele viu que errou e ele voltou atrás em tempo recorde, na minha opinião, né? Porque nem com VAR ele voltaria atrás tão rápido, sei lá. Aí que apareceu a proposta do Corinthians, né? Era o Tite, o treinador. E eu lembro até hoje, era 2013, final de 2013, mais ou menos, entre setembro e agosto. E o Tite perdeu uma partida para a Portuguesa de 4-0. E falavam que ele ia embora do Corinthians, né? Eu estava assistindo em casa na época o jornal, né, o esportivo, e falava, Tite vai cair, não vai cair. Eu já entrei em desespero, porque era ele que me queria lá, eu já tinha falado com ele, inclusive por telefone. Se chegasse o treinador, não sei o que poderia acontecer. Já estava tudo certo com o Corinthians. E nesse dia, o Tite estava para cair, eu fiquei muito aflito em casa. Felizmente, né, os próprios jogadores seguraram ele, e passou uma semana, eu cheguei no Corinthians numa fase bem conturbada. Como tá sendo essa quarentena pra você aí? Tá difícil ficar sem sair de casa? Tá, né? Monótona, né? Ninguém tá aguentando mais. 49 dias, 50, se eu não me engano, já, né? Que estamos aí estamos sem treino, sem futebol. E a gente está tentando fazer o que dá dentro de casa, né? Correndo pelo condomínio, fazendo exercício em casa, para a gente tentar manter o que a gente puder de atividade, para tentar, assim que o futebol voltar, a gente voltar bem. O Bahia tá treinando de casa ainda, né? Sim, de casa. Tinha sido conversado uma possível volta na próxima segunda-feira, mas acabou que não vai acontecer ainda, então tá todo mundo dentro de casa. O que você acha, aliás, desses times que estão... Acho que o Inter e o Grêmio voltaram já, né? Você acha muito precipitado ou vocês têm conversado isso com o pessoal do Bahia? A única conversa que tivemos foi essa, né? Tava marcada uma possível volta para dia 11. Acabou que não foi, se eu não me engano, autorizado pelo Ministério da Saúde, apesar de todos os cuidados que o Bahia está providenciando para que possa se voltar às atividades. Mesmo assim, acharam inviável voltar agora a treinar por causa dos riscos, né? Então, acho prematuro, realmente, você começar a querer forçar uma volta do futebol quando o país ainda está passando por dificuldades. E o que está te fazendo mais falta nessa quarentena de não poder sair de casa? Por incrível que pareça, né? A gente tenta sempre fugir da rotina, mas aquela rotina realmente de poder encontrar amigos ou de trabalhar, né? Isso acaba fazendo falta, porque a gente passa muito tempo sem fazer nada, né? Então, acaba nos consumindo. Aí a gente tem que procurar outras atividades para que possamos passar nossos dias mais tranquilos e serenos possíveis. E o que você está fazendo de bom? Vendo muita série? O jeito é esse, né? Ver série, live, né? Ligar para os amigos, conversar com alguém para tentar distrair a cabeça. Cuidando do filho também, né? Cuidando do filho, tá novinho, fez 3 meses. 3 meses agora. E como tá sendo? Pô, tá sendo legal, né? Vida diferente de pai, de estar em casa toda hora, né? Primeiro filho. Então, todas as sensações novas, né? Aquele amor que todo mundo fala aí, que a gente sente por um filho, né? Tá começando, já floresceu aqui, né? Tá muito legal de poder acompanhar o crescimento dele e toda essa parte de bebê, de criança. E por um lado, acabou sendo bom, porque se tivesse tendo jogo, você não ia estar podendo ficar tanto com ele, né? Antes verdade, né? Olhando o lado positivo das coisas, né? Essa parada aí sem futebol, a gente tá podendo aproveitar a família e principalmente para mim esse momento. Indo para o Bahia agora, não deu nem tempo de jogar muito, né? Foram 2 jogos, acho só. Infelizmente, né? Não deu nem para aquecer. Joguei esse ano joguei 2 pelo Cruzeiro, né? Agora pelo Bahia 2 também, e o campeonato acabou parando. Tá difícil dar uma continuidade aí, né? Mas, assim, tô feliz pelo ambiente, por já ter estreado aqui no Bahia, me sentindo muito bem das lesões que tive e podendo dar agora
continuidade ao trabalho para que possa voltar à melhor fase da minha carreira, se Deus quiser. O Lance está com 100% de aproveitamento ainda, né? 2 jogos, 2 vitórias. Verdade. Tá bom, né? Cheguei num momento bom, o time tá bem. O time é muito competitivo, então vem para somar e para ajudar. E você falou da lesão, tá 100%? Não tá sentindo mais nada? 100%, graças a Deus, livre das dores, e isso aí que me deixa mais feliz ainda. Como que você tá vendo a estrutura do Bahia? Eu tive aí em Salvador na inauguração do CT, né? E você que já jogou em um monte de time, não deve nada para time nenhum, né? Não deve nada para time nenhum. Realmente, eles conseguiram fazer um excelente projeto, né, de poder mudar para lá. O único problema um pouquinho que é a distância, né, de Salvador. Longe, né? É um pouco longe, então a gente fica tendo que pegar esse trânsito todos os dias. Mas, assim, tranquilo também. A gente é acostumado a fazer isso, então não tem problema nenhum. Mas uma mega estrutura, né, que eles construíram, um CT muito bonito para a categoria de base, para futebol feminino. Tem muito espaço, tem hotéis para todo mundo. É uma estrutura muito boa mesmo que eles conseguiram implantar aqui. Eu fico feliz de estar fazendo parte disso, né, de poder ter todo o material para se trabalhar, os profissionais também, que são maravilhosos lá. E quanto a isso, o Bahia não está devendo e nem deixando a desejar de clube grande nenhum. E como que foi a negociação com o Bahia? Você chegou a falar com o Roger Machado antes? Na verdade, quem entrou em contato primeiro comigo foi o Claudinho, né, o auxiliar do Roger, que já trabalha no Bahia há alguns anos, né? Nós trabalhamos juntos no América, foi o primeiro contato feito, foi por ele. Nós temos uma amizade muito boa, inclusive, e ele me ligou e perguntou qual era a minha situação, o que estava se passando na minha cabeça, e me fez um convite, falou que iria falar com o presidente para ver a possibilidade de poder vir para cá, né? Sabendo que seria uma negociação difícil, né? Por valores, por essas coisas. Só que acabou que tudo casou, tudo deu certo, né? Problema financeiro do Cruzeiro que vinha se passando, então a possibilidade de poder sair do Cruzeiro no momento que eles estão passando super conturbado, querendo cortar gastos. Então, o Bahia veio como uma solução para um problema, né? E com todas as glórias do Bahia, né? Podendo jogar num time competitivo, organizado, um time que paga em dia, que tem suas contas todas em dias e faturando muito bem e tendo crescimento, né? Então, apostei no projeto do Bahia de ter de poder voltar a jogar bem, a minha melhor fase, e tentar buscar a excelência do que eu sei fazer, para tentar ajudar o Bahia a chegar onde ele espera, né? Quem sabe uma Sul-Americana, uma Copa do Nordeste, beliscar uma Libertadores no Brasileiro. Acho que são objetivos que cabem ao Bahia, que é uma equipe competitiva e que pode chegar. Você está com 32 anos agora, né? 31, não me envelhece um ano mais não, né? Tem 2 anos de contrato, né? O Bahia. Isso, mas estou 32 mesmo, tô tesouro. Ah, tá, então tá certo. Chega de sair do Brasil, você acha que o Rodriguinho agora vai jogar para sempre no Brasil ou você ainda pensa em ir para fora, dependendo da situação? Olha, com a maturidade a gente vai vendo que ainda dá para ir para fora, assim. Chegando uma proposta boa, aquela velha situação de sempre, a gente sofre mais um pouquinho, sem problema. Dependendo do lugar também, tem que ser uma coisa muito bem analisada, até por causa da família também, temos que ver todas essas situações, para que a parte financeira possa suprir essa parte social, da sua família inteira poder estar bem. É possível, sim, mas não sei se seria o momento agora, né? Mais para frente, quem sabe. Claro. Encerrando carreira, tudo bem. Vamos falar um pouquinho de Corinthians agora, que eu sei que você gosta também. Inevitável, né? Na chegada ao Corinthians, queria que você me contasse a história de... Você quase foi para fora, né? Aí, por um problema de visto, você acabou indo para o Corinthians. O Corinthians podia nem estar na sua história, talvez. Foi interessante como acho que Deus nos coloca no caminho certo, né, das coisas. Eu estava no América Mineiro e chegou uma proposta de um time do Catar chamado Al Saad, se eu não me engano. Aqueles nomes são todos complicados, eu acabo... mas eu acho que chama Al Saad. E era uma proposta boa para o América na época, né? Para mim também, maravilhosa.
ia ganhar muito bem, era mais novo, tudo, ia fazer minha vida lá fora, ia ganhar meu dinheiro e depois voltar para o Brasil numa situação mais tranquila, né? Saí de uma concentração de um jogo do América pela Série B e fui para casa, porque já tinha chegado o fax com a proposta feita e o treinador na época era o Silas, que jogou no Grêmio, né? Ele foi até o meu quarto para a gente conversar. Conversei para ele falando que tinha chegado a proposta e queria me mudar para o Catar e não tinha mais cabeça para jogar aquele jogo, precisava ir para casa arrumar minhas coisas para poder viajar, porque até então falavam que minha viagem seria, jogos da Série B seria na terça-feira, minha viagem seria na quinta, eu teria 2 dias então em casa para poder me arrumar todo e ir para o Catar, né? E eu falei para ele que eu precisava de tempo para poder fazer isso. Ele me liberou da concentração, fui para casa. Só que árabe é meio complicado, né? Muitas vezes eles não tem alguns problemas aí, eles não cumprem algumas coisas e tal. E eu passei 1 mês em casa esperando e eles não mandavam a passagem, não mandavam o visto, diminuíram a proposta para o América, queriam diminuir minha proposta, começou toda essa confusão. E então eu decidi, falei, então não quero mais ir para lá, já cansei disso, voltei a treinar separado no América, porque também não tinha mais cabeça para jogar no América. Aí que apareceu a proposta do Corinthians, né? Era o Tite, o treinador. E eu lembro até hoje, era 2013, final de 2013, mais ou menos, entre setembro e agosto. E o Tite perdeu uma partida para a Portuguesa de 4-0. E falavam que ele ia embora do Corinthians, né? Eu estava assistindo em casa na época o jornal, né? O esportivo. E falava, Tite vai cair, não vai cair. Eu já entrei em desespero, porque era ele que me queria lá. Eu já tinha falado com ele, inclusive, por telefone. Se chegasse o treinador, não sei o que poderia acontecer. Já estava tudo certo com o Corinthians. E nesse dia, o Tite estava para cair. Eu fiquei muito aflito em casa. Felizmente, né, os próprios jogadores seguraram ele. E passou 1 semana, eu cheguei no Corinthians numa fase bem conturbada, né? Era uma equipe muito vencedora e que passava por uma dificuldade naquele momento, passava por uma crise, na verdade, naquele momento, né? Mas já tinha sido muito vencedora. Então, praticamente essa foi a história aí de até chegar no Catar e chegar no Corinthians, né? Você acha que teve interferência externa? Um dos jogos mais importantes da sua carreira, imagino eu, né? Qual? Da final do Paulista contra o Palmeiras. Eu acho que não. Acho que foi a atitude mesmo do árbitro junto com o quarto árbitro e os bandeiras. Ele viu que errou e ele voltou atrás em tempo recorde, na minha opinião, né? Porque nem com VAR ele voltaria atrás tão rápido, sei lá. Eu acho que ele acertou, e isso é que importa, né? Mas ele não teve, na minha opinião, interferência externa de nenhuma forma. Você ficou meio bravo porque depois do jogo só se falava da interferência externa, né? Verdade. Mas a gente ficou um pouco bravo, né? Porque ofuscou um pouco o que aconteceu, mas a felicidade que a gente tinha naquele momento de ter cumprido o objetivo, de ter dado título ao Corinthians, de ter feito história, passa por cima de tudo isso, entendeu? Lá na frente vão falar também de novo do que aconteceu, então tá na história, não precisa ficar bravo porque não falaram no momento, vai ser sempre falado a mesma coisa. Qual que foi o maior jogo da sua carreira? Agora é difícil, hein? O que te mais marcou? Essas são difíceis. Eu acho que o jogo contra o São Paulo também, a semifinal em Itaquera também foi um jogo espetacular para mim, porque a gente estava sendo eliminado, né, da semi, e no final do jogo eu consegui fazer o gol nos acréscimos, 49, se eu não me engano, levando o jogo para os pênaltis também. Até hoje eu vejo vídeos, né, da torcida naquele dia que Itaquera estava daquele jeito, como sempre, né? E foi muito bonito também a festa que fizemos lá, foi incrível. Momentos que são inesquecíveis, para mim no Corinthians eu tenho vários, né? Como, por exemplo, torcida que foi a treino quando era jogo contra o Palmeiras, o São Paulo. Momentos que a gente desceu fora do estádio de Itaquera, por exemplo, que tivemos que passamos no meio da torcida, né, para ir para o treino, sabe? Vários momentos assim que ficam na memória realmente, que daquele tempo, que foi muito bom, né? Você acha que isso faz muita diferença, essa questão da torcida, de ir a treino, de vocês passarem no meio deles?
Faz diferença na hora do jogo? Eu acho que dá uma motivação a mais, né? Óbvio, sem dúvida. Deixa os guerreiros com sangue nos olhos mesmo, né? Parece que você está indo para a guerra, realmente, né? Eu acho que isso aí faz muito bem ao atleta de alto nível para você poder se manter 100% focado. E voltando um pouco do Corinthians, você até citou o América Mineiro, foram mais de 100 jogos. É muita Sim. coisa. O que você tem para falar da passagem pelo América Mineiro? Cara, foi incrível, foi incrível. Me senti muito bem morando em Belo Horizonte, primeiro. O América também fez uma homenagem para mim de 100 jogos, trouxe minha família de Natal para ir ver o 100º jogo, um quadro, aquelas coisas todas, né, que se fazem, mas nunca tinha acontecido comigo até então. E eu me senti muito bem de ter sido reconhecido, né, o seu trabalho que foi feito no América. Foi uma época muito boa da minha vida, fiz muitos gols, muitas assistências. Foi uma época que me projetou, né, para o futebol nacional, times com um pouco mais de expressão do que o América se interessarem por mim. Eu tenho um carinho especial, né, a torcida, né. Então, foram momentos muito bons que passei também no América. E Emirados e Egito, o que você tem de lembrança? Passou algum perrengue lá? Algum desses perrengues de não saber a língua, de ter problema com comida? Vários, Muitos? vários, não tem jeito, né? Conta algum Isso aí bom aí. Quem vai de primeira viagem, meu amigo, pode esquecer que sempre vai ter alguma coisa para dar uma quebrada, né? A não ser que você fale o inglês perfeito, ou pelo menos que você saiba um regular, sei lá, um regular tá bom para você se virar, né? No começo eu não sabia de nada, né, cara? Meu inglês era super básico, eu não conseguia formular uma frase, né, em restaurante, pedir alguma coisa, eu não sabia nada, né? Então foi difícil porque para os Emirados eu fui sozinho. Chegando lá, tive ajuda de alguns brasileiros, né, que jogavam comigo, era da comissão técnica, mas sempre é muito difícil, né, porque nesses lugares, Emirados e Egito também que eu fui, os nativos, né, os egípcios, os árabes, eles não falam tão bem inglês também. Você se complica muito na comunicação. Por mais que você saiba inglês, você vai passar alguns perrengues, né? E a vida em si é muito difícil no começo, até você se adaptar, conseguir sair, saber dos lugares de onde você vai, poder pegar um carro e ir para algum certo lugar, né? Você passa muitos perrengues. Passei muito tempo trancado em casa, uns 3, 4 meses para poder aprender um pouco mais de inglês, para tentar sair no restaurante, pedir uma comida e tentar me alimentar bem ali naquele lugar sem ser em casa, né? Para se virar sozinho, para conhecer os lugares. É um pouco complicado, mas a gente vai dando um jeitinho aqui ali, vai dando umas quebradas, mas não tem jeito, né? Isso é da vida. Indo para o ano passado agora, você não acabou não jogando tanto por causa da lesão, né? Como foi esse ano do Cruzeiro e quando você acha que caiu a ficha de... Pô, eu acho que o Cruzeiro pode cair mesmo, porque acho que time grande tem muito essa coisa de no começo do Brasileiro você acha que vai dar para reverter, né? Nunca tinha passado na minha cabeça que a gente ia passar por um momento como esse. Eu acho que a ficha realmente caiu para mim, porque até então eu acreditava que a gente ia se livrar, né? Mas a ficha caiu para mim, acho que depois daquela derrota do jogo do CSA, se eu não me engano. Perdemos no Mineirão, 2-1, se eu não me engano. Ali foi que eu vi que realmente as coisas estavam se encaminhando para isso. E, na verdade, a gente já tinha tido alguns sinais antes, né? Estávamos ganhando o jogo da Chapecoense, se eu não me engano, lá na Arena Condá, por 1-0, levamos o gol aos 49 do segundo tempo. Perdemos 2 pontos aí. Vários jogos assim, a gente acabou se perdendo no final do jogo, perdendo pontos importantes que iam fazer falta lá na frente. Isso aí estava dando sinais que realmente a gente estava se encaminhando para uma coisa negativa. Só que, ao mesmo tempo, existia todo aquele problema extracampo, né, que influenciava muito dentro de campo, as atitudes, tanto dos atletas, como comissão, como a diretoria, então, estava perdida realmente, né? Então, estava muito complicado de você administrar uma situação muito difícil extracampo, que refletia dentro de campo. Se você pegar o nosso time no papel, a gente não teria time para cair nunca. Até pelo que os caras tinham feito 2 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás. Foi uma situação muito complexa de se explicar e de entender o que estava acontecendo e que refletiu negativamente muito forte dentro de campo. E por isso que a gente não, os atletas todos, né, nós somos culpados também, de não ter conseguido segurar a pressão naquele momento, e a gente acabou cedendo e caindo, infelizmente. E como que foi ver isso tudo de fora? Qual que você acha que é mais ou menos, a porcentagem
da diretoria nessa queda do Cruzeiro? É difícil falar isso aqui, né, ao vivo já. Ao vivo não, mas sendo gravado, né? Mas foi uma boa parte. Infelizmente, né? Porque isso afetou muito dentro de campo, muito. Foi muito complicado lidar e exercer a sua profissão tranquilamente, sabendo que estava tudo pegando fogo ao redor, né? Então, não tem como você entrar dentro de campo e... Acho que as coisas negativas da diretoria atraem, né? Aquela bola na trave. Isso existe muito no futebol, da gente falar, né? O time, quando não paga, a bola bate na trave e sai. Ou bate, se paga, bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra, né? Então, acho que foi bem por aí mesmo, sabe? As coisas negativas foram muito fortes para dentro e tudo dava errado. E aí o clima acaba ficando ruim entre os jogadores também, né? Verdade, ficou horrível, né? Porque entra falta de confiança, né? Entra os problemas que a gente tem, então fica muito difícil você lidar, né? Quando o time começa a perder muito, aí a torcida já se irrita, já começa a xingar, a confiança está lá embaixo, então para você exercer bem a sua função, né, de atleta, você tem que estar muito confiante no que você vai fazer. E isso prejudica muito. Você recebeu o que você tinha do Cruzeiro? Já teve algum acordo ou ainda segue na... Mais uma Segue pergunta por aí? boa, né? Não, mas a gente fez acordo lá. Fizemos um acordo. Para eles me pagarem apenas o que eles me deviam, né? E até, se eu não me engano, parcelamos em várias vezes aí para que eles possam ter uma condição de se recuperar e poder cumprir o acordo que foi feito. Você gosta de assistir de futebol? Você é daqueles jogadores que, quando estão em casa, você liga a TV lá, você é meio viciado, ou você, quando está fora do trabalho, você fica... esquece que tem futebol? Eu gosto de ficar mais de boa, mas de vez em quando eu assisto, sabe? Principalmente jogos bons, grandes e tal. Alguns amigos, quando jogam também, eu vejo. Mas não sou aquele ligadão de ficar vendo futebol o tempo inteiro, não, viu? Tem até um sogro que, se deixar, é 24 horas que ele assiste futebol. Mas aí eu deixo ele numa televisão, vou para outra, faço outras coisas, entendeu? Porque não dá para ficar vendo futebol 24 horas, pelo menos para mim, né? Até porque eu trabalho com isso, fica difícil. Mas eu gosto de ver alguma coisa ou outra, assim. A quem que você é grato no futebol? Tem alguns. Agradeço a todos os meus professores, primeiro, que foram os primeiros, né? Com 7, com 8, com 10. Primeiro futsal, depois futebol de campo, vamos lá. Helder, Cacau, André e Valério. Depois vamos para Hernani Passaglia, que foi meu treinador no futsal também, já adulto. Depois tem um cara que eu sou muito grato também, Marcelo Veiga, que foi um dos meus primeiros treinadores profissionais quando eu saí de Natal. Tem vários treinadores que eu já trabalhei que me deram ajuda, né, para crescer taticamente, fisicamente, pessoalmente. Tite é um cara que, putz, eu vou agradecer pelo resto da minha vida, né? Mas esses aí que são menos conhecidos também são tão importantes quanto, né? Até porque me tiraram de um lugar que o futebol não é tão visto, né? Até trilhar um caminho bom até chegar a esse nível, né, que nós estamos hoje. Então, são pessoas que eu agradeço de coração mesmo, de terem me ajudado a crescer para conseguir chegar num nível muito bom, que é o sonho de tanta gente, né? Nós somos tão privilegiados de fazer uma coisa que nós gostamos e que tantas pessoas queriam fazer e ainda ser bem remunerados, né? Isso aí ainda é o bônus, né, da situação. E a parte ruim do futebol? Eu vi uma entrevista sua falando da falta de privacidade, mas você acha que ainda vale a pena, né? O lado bom acaba superando o lado Lógico, do futebol. sem dúvida. O lado bom supera e muito, né? Por isso que todo mundo, quando é pequeno, sonha em ser jogador de futebol, né? Existem aqueles problemas, né? Concentração, muitas viagens, você não parar em casa. Por exemplo, se seu filho vai nascer, você está concentrado em outro estado, não tem como você ver o nascimento do seu filho, você perde o aniversário da sua mãe, você não pode estar junto com as pessoas que você ama, porque elas também têm suas vidas, né? São coisas que são ônus, né? Que a gente acaba tendo aí com a profissão. Mas são pequenos, perto da gratidão que nós temos por
por exercê-lo. E essa falta de privacidade te incomoda muito? Já incomodou mais. Já incomodou Já. mais, até porque eu era solteiro, né? Aí já me incomodou mais. Mas agora, quando você é um cara mais de família, mais tranquilo, então aí não incomoda tanto, né? Porque você fica mais em casa. Mas quando você quer sair para algum lugar, assim, você não, muitas vezes não quer ser visto, ou quer ficar de boa na sua, aí incomoda um pouco. Muitas pessoas também perdem a noção, né, da forma como falam com você. Alguns te agridem ou te abordam de uma forma negativa, que é muitas vezes trocar ideia com você como se fosse seu amigo de muitos anos, né? Isso acaba irritando um pouco. Mas também são coisas que você dá para tirar de letra ali, sem problema. Você já teve medo alguma vez na sua carreira por essa questão de torcida, de alguma ameaça? Ah, mano. Sei nem se eu, Já. eu não sei se eu posso usar a expressão que eu ia usar aqui, não. Mas tudo bem. Eu passei uns cagacinhos aí, né? Qual foi a pior? O Corinthians, a invasão 2014, né? Isso aí foi uma das piores. Foi tenso. Isso aí foi tenso. Qual que você acha que é o maior problema do futebol brasileiro hoje? Agora vai ser o calendário, né? Que a gente já era o calendário antes, né? Porque a gente tá vendo, ainda mais com essa pandemia, que a gente não. O pessoal não aguenta ficar sem futebol, né? Por isso que a TV coloca jogo pro ano inteiro, né? A gente não tem descanso. Isso era um problema, né? Que nós tínhamos, porque ninguém consegue descansar, ninguém consegue jogo atrás de jogo, né? Acho que deveria ser mais parecido com a Europa, sabe? Diminuir, enxugar um pouco o calendário para que a gente pudesse jogar, sei lá, de semana em semana. Acho que seria mais confortável para todos os atletas em termos de lesão, para você preservar um pouco mais o atleta e ter ele em alto nível em todas as partidas que você disputar, né? A gente aqui, como tem muito jogo quarta, domingo, segunda, quarta, segunda, quinta, sábado, ninguém mais nem sabe, né? O calendário tem jogos todos os dias. Então é bem complicado para a gente conseguir se recuperar de uma partida para outra, para a gente poder dar 100%. Muitas vezes a gente tem que jogar com muitas dores, né, com algum machucado, porque realmente não dá tempo da gente se recuperar. Por isso também que tem tantos jogadores, né, os elencos estão aumentando, mas aí os times que são maiores também têm mais vantagem sobre isso, né, porque até os reservas eles têm qualidades muitas vezes melhores do que times medianos ou pequenos, né? Você acha que deviam aproveitar essa situação de agora para equiparar o calendário com o do futebol europeu? Acho que seria legal, hein? Seria diferente, né? Um formato diferente, para a gente mudar um pouco, né? Mas eu acho que seria legal, seria interessante. Você acha que o jogador acaba falando menos do que quer hoje em dia? Por medo do que vão falar? Sem dúvida, tem que ser o politicamente correto, né? Não tem jeito. Ficou muito profissional e as pessoas têm que tomar cuidado no que falam, no que fazem, isso é óbvio. Todo mundo tem que tentar ser o mais perfeito possível, né? Para que não tenha divergência de opiniões sobre a sua pessoa, né? É chato isso? Às vezes é, né? Porque eu sou muito espontâneo. Eu gosto de falar o que penso, tudo. Mas até tendo esse meu jeito, eu tenho que muitas vezes pensar muito no que eu vou falar, porque para não gerar desconforto em ninguém. Qual